Bom dia a todos. Mais uma vez iremos dar continuidade à disciplina Gestão da Educação Escolar. Teremos como principais objetivos das duas unidades que iremos estudar nesta manhã, discutir sobre os mecanismos de participação da unidade escolar e a construção de graus progressivos de sua autonomia, analisar os processos e os mecanismos de participação, escolha de diretores, os conselhos escolares e os grêmios estudantis como espaços de vivência e aprendizado do jogo democrático. E destacar a ação pedagógica que se realiza na escola por meio do trabalho docente e não docente. Nesta quarta unidade, estudaremos sobre a democratização da gestão escolar e sobre os mecanismos de participação e autonomia da unidade escolar. Os mecanismos de participação e a gestão democrática. Sentido lato. A gestão democrática no sentido lato pode ser entendida como um espaço de participação, de descentralização do poder e de exercício de cidadania. Nesse sentido, reafirmamos a necessidade de instituir processos de efetiva participação política, da gratuidade do ensino, da universalização da educação básica e superior, do planejamento e da coordenação descentralizados dos processos de decisão e de execução, do fortalecimento das unidades escolares por meio da efetivação da autonomia das unidades escolares, da articulação entre os diferentes níveis de ensino, da definição coletiva de diretrizes gerais para a educação nacional, da exigência de planos de carreira para o magistério público, da vinculação de verbas para a educação, da democratização das formas de acesso e permanência de gestão. Todos esses itens vinculam-se ao princípio de gestão democrática à medida que conferem à educação nacional o papel de um dos instrumentos de promoção do exercício de cidadania, a ser assegurada por meio de mecanismos de participação ativa dos segmentos da sociedade civil nas instâncias consultivas, deliberativas e de controle social da educação. Já o diretor de carreira, modalidade pouco utilizada, tinha acesso ao cargo vinculado a critérios como tempo de serviço, merecimento ou distinção, escolarização, entre outros. Representa uma tentativa de aplicação no setor público da tese meritocrática, alijando também a participação da comunidade escolar na escolha de seu dirigente. A modalidade de acesso por concurso público nasce como um contraponto à indicação política. Vários interlocutores têm defendido essa forma de ingresso por transparecer a objetividade na escolha por méritos intelectuais. Por entendermos que a gestão escolar não se reduz à dimensão técnica, mas configura-se como um ato político, consideramos que essa modalidade valoriza demais as atividades administrativas e burocráticas e secundariza o processo político-pedagógico mais abrangente. A defesa do concurso público de provas e títulos é bandeira a ser empunhada e efetivada como forma de ingresso na carreira dos profissionais da educação, mas a prática tem mostrado que não é a forma mais apropriada de escolha de dirigentes escolares. Além de desconsiderar a participação da comunidade escolar, possui limites, como a transformação de diretores em donos da escola, que fica condenado a ter uma gestão identificada com a pessoa do dirigente até a sua aposentadoria. A indicação por meio de listas tríplices, sêxtuplas ou a combinação de processos consiste na consulta à comunidade escolar ou a setores desta para a indicação de nomes dos possíveis dirigentes, cabendo ao executivo ou ao seu representante nomear o diretor dentre os nomes destacados ou submetê-los a uma segunda fase, que consiste em provas ou atividades de avaliação de sua capacidade cognitiva para a gestão da educação. As eleições diretas para diretores, historicamente, têm sido a modalidade considerada mais democrática pelos movimentos sociais, inclusive dos trabalhadores em educação em seus sindicatos. Mas ela não está livre de uma grande polêmica. A defesa dessa modalidade vincula-se à crença de que o processo conquista ou retoma do poder sobre os destinos da gestão. Tendo em vista, assim, que
que a escola necessita uma aplicação efetiva da gestão escolar democrática, essa gestão escolar democrática pressupõe a autonomia. Veremos agora alguns conceitos de economia. Podemos entender a economia como a faculdade de se governar ou se autogovernar, orientar as diversas dependências em que os indivíduos se encontram no seu meio biológico ou social, de acordo com suas próprias leis, ou a capacidade, em relação à escola, de elaborar um projeto político-pedagógico. Esta autonomia na gestão democrática dentro da escola possui algumas dimensões. A autonomia administrativa, que consiste na possibilidade de elaborar e gerir seus planos, programas e projetos. A autonomia jurídica. A autonomia jurídica diz respeito à possibilidade de a escola elaborar suas normas e orientações escolares em consonância com a legislação educacional, como, por exemplo, matrícula, transferência de alunos, admissão de professores, concessão de grau, etc. E a autonomia financeira refere-se à disponibilidade de recursos financeiros capazes de dar à instituição educativa condições de funcionamento efetivo. Quanto à autonomia pedagógica, esta consiste na liberdade de propor modalidades de ensino e pesquisa. Está estreitamente ligada à identidade, à função social, à clientela, à organização curricular, à avaliação, bem como aos resultados e, portanto, à essência do projeto pedagógico da escola. Veremos agora algumas formas de autonomia. Temos aqui, em primeiro plano, a autonomia decretada, que consiste na transferência de competências por meio de decretos da administração central e regional para as unidades escolares. E a autonomia construída, que refere-se à construção coletiva e democrática de projetos na escola que atendam aos anseios da comunidade a que pertence. Estamos vivendo um momento em que a autonomia faz parte da agenda de discussão de professores, gestores, pesquisadores, governo, partidos políticos, entre outros. Dentre estes, boa parte entende que a autonomia não é um valor absoluto, ou seja, que somos autônomos em relação a alguns aspectos, mas podemos não ser em relação a outros. Nesse sentido, os segmentos sociais organizados vêm lutando pela universalização e democratização da educação escolar pública e gratuita, pela conscientização da população de que a educação escolar é um direito a ser conquistado, embora legalmente constituído. Essa luta tem tido como consequência inúmeros debates visando a melhoria da qualidade e do funcionamento do sistema educacional, no que tange à sua implantação, eficiência, eficácia e efetividade social. O aumento da demanda pela escolarização, a busca da implantação e a unificação dos planos de carreira por parte dos profissionais da educação, as discussões sobre a gestão democrática, autonomia da escola e descentralização das políticas são algumas das questões desse processo de luta. Sob esse ponto de vista, a luta desse segmento pela descentralização das políticas para a educação pauta-se na crença de que os sistemas de ensino, ou seja, as escolas, têm as suas especificidades e singularidades, o que significa que as comunidades escolar e local precisam de autonomia para construir coletivamente seus projetos de educação como parte de um todo. Encerramos esta quarta unidade, passaremos a estudar agora a quinta e última unidade, onde estudaremos sobre a gestão democrática e os trabalhadores em educação. Veremos então os tipos básicos de estrutura escolar, a administrativa e a pedagógica. Na letra A, o acesso à escola garantido a todos. B, matrículas correspondentes ao número de vagas. C, espaço físico adequado para as atividades pedagógicas no processo ensino e aprendizagem.
pessoal docente e não docente, material didático de qualidade e adequado às séries que serão lecionadas na escola, alimentação escolar e os equipamentos tecnológicos e midiáticos. Como vimos, uma escola traduz um conjunto de condições e formas de organização e gestão que são históricas e resultam da ação do poder público e da mobilização da sociedade civil organizada, especialmente do movimento dos trabalhadores em educação. Focalizaremos a natureza, a especificidade e a importância dos trabalhadores em educação e de seu trabalho na escola. Nesse sentido, a gestão democrática implica um processo de participação coletiva. Sua efetivação na escola pressupõe instâncias colegiadas de caráter deliberativo, bem como a implementação do processo de escolha de dirigentes escolares, a participação de todos os segmentos da comunidade escolar na construção do projeto político-pedagógico e na definição da aplicação dos recursos recebidos pela escola. Assim, para a efetivação da gestão democrática na escola, faz-se necessária a observação dos seguintes pontos básicos: os mecanismos de participação da comunidade escolar e a garantia de financiamento das escolas pelo poder público. Estes dois pontos, porém, se desdobram em outros como a escolha dos dirigentes escolares, a criação de órgãos colegiados, a construção do projeto político-pedagógico, a autonomia da escola. Portanto, para que haja participação efetiva dos membros da comunidade escolar, é necessário que o gestor, em parceria com o conselho escolar, crie um ambiente propício que estimule trabalhos conjuntos, que considere igualmente todos os setores coordenando os esforços de funcionários, professores, pessoal técnico-pedagógico, alunos e pais envolvidos no processo educacional. Gestão escolar participativa não se refere apenas à democratização interna dos processos decisórios na e ou da escola, mas também ao fortalecimento da escola enquanto tal. Considerando essas discussões, entendemos que o trabalhador não docente, nesse sentido, fica evidenciado que a construção coletiva é possível e que somente com a participação de todos na escola vamos construir de fato vivências e aprendizados que contribuem para a construção e efetivação da gestão democrática. Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.